Olá, boa tarde. Meu nome é Aguinaldo José de Souza. O nosso tema de hoje da Escola Interativa é a versão preliminar do referencial curricular de História. Faço parte da equipe de assessoria técnica da Secretaria de Estado da Educação do Paraná. E iremos discutir a temática juntamente com a professora Eliana Aparecida Candotti, que está juntamente com a gente e está online, e que também foi redatora do referencial pela Undime, União dos Dirigentes Municipais de Educação do Paraná, em Londrina. Olá, boa tarde, professora Aguinaldo. Boa tarde, professora. Então, vamos dar início à nossa apresentação sobre o que foi feito sobre o referencial curricular do Paraná, princípios e direitos e orientações de história. Então, como havia mencionado, eu e a professora Eliane somos os redatores. Na BNCC, o ensino fundamental está organizado em 5 áreas do conhecimento, que favorecem a comunicação entre os conhecimentos e os saberes dos diferentes componentes curriculares. Eles se intersectam na formação dos alunos, embora se preservem as especificidades e os saberes próprios, construídos e sistematizados nos diversos componentes. Cada área de conhecimento explicita seu papel na formação integral dos alunos do ensino fundamental e destaca particularidades para o ensino fundamental, tanto nos anos iniciais quanto nos anos finais. Consideramos também as características do alunado, quanto às especificidades e demandas pedagógicas dessas fases da escolarização. Então, no momento, vamos fazer uma breve contextualização da aprendizagem. Nós temos que, então, que o componente curricular de História, ele contribui para que os alunos desenvolvam a aprendizagem contextualizada e com significado, a valorização da diversidade humana, com vistas ao acolhimento da diferença, noções de tempo e espaço por meio do raciocínio espaço-temporal, relacionado à produção do ser humano, produz ao espaço em que vive. Uma análise e interpretação de diferentes linguagens, de forma que os alunos se tornam produtores e leitores dos mais variados contextos. Vem também com as explorações sociocognitivas, afetivas e lúdicas, capazes de potencializar sentidos e experiências com saberes sobre a pessoa, o mundo social e a natureza. Vem também contribuir para a ampliação de conhecimentos sobre a participação no mundo social e a reflexão sobre questões sociais, éticas e políticas, fortalecendo a formação dos alunos e o desenvolvimento da autonomia intelectual, bases para uma atuação crítica e orientada para valores democráticos. Agora eu passo a fala para a professora Eliana Candotti. Aguinaldo, quando você menciona as contribuições do componente curricular de História, né, no ensino fundamental, é importante considerar as aprendizagens que ocorrem na etapa anterior, que é a educação infantil. Então, nesse período, a criança já faz a identificação dela e de outros grupos, ela desenvolve percepções sobre a família, é capaz de fazer relatos orais sobre os contextos abordados, estudados, começa a desenvolver noções de tempo e espaço a partir das rotinas que ela possui, né, dos fatos, da ordem dos acontecimentos. Então, é importante considerar que o ensino de história, ele não vai se dar apenas no ensino fundamental. Ele já antecede essa etapa com o desenvolvimento de várias noções.
E o mais interessante e que precisa ser considerado na transição da educação infantil para os anos iniciais do ensino fundamental é a questão da ludicidade, porque tudo isso se dá em meio a muita oralidade, ludicidade e a corporeidade, que são as vivências, são as experiências e as explorações que as crianças realizam. E isso não pode se perder nos anos iniciais do ensino fundamental, até para que haja a sistematização dos conteúdos, que haja uma ampliação gradativa das complexidades. O que você pode me falar sobre a questão dessa transição dos anos iniciais do ensino fundamental para os anos finais? Bom, Eliane, como você mencionou, trata-se de um processo, digamos, cíclico, onde que nós não podemos entender que ele seja linear. Então, o que a criança ela já veio aprendendo lá na tenra idade, dentro da instituição familiar, ela depois vai estar levando isso para as instituições escolares, aonde os profissionais vão estar podendo fazer esse trabalho com os alunos, ou seja, partindo do eu, né, partindo do micro para o macro, partindo do que ele conhece na realidade dele ali no dia a dia, depois dentro da escola, e assim se propagando, aumentando um pouquinho mais o campo de conhecimento dele, até chegarmos aí no ensino fundamental 1, 2 e no ensino médio também. Aguinaldo, como você falou anteriormente da importância do componente curricular de história e das suas contribuições no ensino fundamental, é importante considerar também as aprendizagens anteriores que se dão no campo da educação infantil. Nesse período, a criança já consegue fazer o reconhecimento de si mesmo, de outros grupos, desenvolve percepções sobre a família, sobre as relações familiares, os laços familiares. Ela já é capaz de reconhecer momentos de rotina, então inicia-se uma noção de tempo e de espaço, além de conseguir fazer relatos orais sobre os contextos ou temas trabalhados. Isso tudo constitui base para dar início aos anos iniciais, aliás, para começar a trabalhar a história nos anos iniciais. E quando nós falamos da educação infantil, nesse processo de transição para a nova etapa, para os anos iniciais do ensino fundamental, é interessante considerar um elemento muito importante, que é a questão da ludicidade, né? A corporeidade, que são as explorações, as vivências, que vão nortear o ensino de história. Então, muitas vezes se inicia o ensino fundamental e se deixa para trás todas as construções da educação infantil. E é importante considerar tudo que é feito na etapa anterior para dar início a uma nova etapa. O que você me fala dessa questão dentro da transição dos anos iniciais para os finais do ensino fundamental? Então, Eliane, a BNCC ela vem com esta preocupação também de considerar que os elementos que antecedem a etapa do ensino fundamental, os anos iniciais, vem tomando como base para garantir a continuidade e o acesso aos direitos de aprendizagem. Ou seja, existe, né, uma ponte do que os alunos estão aprendendo lá nos anos iniciais, que eles não se percam quando eles vão para o ensino fundamental 1. Então, existe essa preocupação. Existe uma preocupação também em manter o diálogo entre o passado e o presente, por meio de objetos ou fontes históricas selecionadas, enquanto mediadores entre os sujeitos e temporalidades distintas. Correto.
Isso garante uma sistematização dos conhecimentos, uma ampliação das complexidades, ainda que eu parta de elementos do presente para discutir o passado, ou vice-versa, né, do micro para o macro, ou do macro para o micro, eu sempre vou estar proporcionando a ampliação gradativa das complexidades durante a discussão, né, e o avanço desses conhecimentos. Dentro da área de ensino de história, vários autores discutem esse processo da formação do pensar historicamente, já nos anos iniciais, que é pensar a ação do homem no tempo e no espaço, em diferentes contextos. E um elemento que nos chama muito a atenção é a utilização dos processos investigativos e das fontes. Essas fontes podem ser orais, escritas, visuais, podem ser materiais ou imateriais. Todas elas vão contribuir para pensar um tempo que está distante. Então, esse diálogo do tempo presente com outras temporalidades, com outras sociedades, vai se dar de forma mediada por esses elementos. O professor vai contribuir para fazer essa mediação. No processo investigativo, para pensar esse sujeito no tempo e no espaço, tem alguns elementos que são pontuados, né? As noções de tempo que se dão por meio de você analisar as permanências e mudanças, né? Aquilo que é simultâneo, acontecimentos que se dão ao mesmo tempo. Quando nós discutimos a questão da causalidade, que fatores contribuem para determinados acontecimentos? Quando nós discutimos a ideia de passado e presente, o que contribui para que esse diálogo aconteça, e o recurso às fontes, as fontes diversas, assim, uma constante dentro do processo investigativo. E nós temos como exemplo o que é citado lá no slide número 10, quando fala dos processos investigativos que estimulam esse pensamento, esse pensar historicamente. Esses objetos aqui a gente citou como exemplo uma panela de barro, de cerâmica, né? Eles vão estimular a identificação, a comparação, a contextualização e a interpretação das fontes, bem como a sua análise e problematização. Quando nós falamos de identificar, né, que objeto é esse, de que material é feito, em que momento ele é feito, com que objetivo, para quem. Em outras sociedades, ele é feito da mesma forma, ele é utilizado com o mesmo interesse, compará-lo em outros momentos da história, né, em que contexto ele aparece ou ele é modificado, e fazer a sua interpretação, se esse significado se altera, se eu posso dizer que o objeto permanece, mas o seu significado não, de que material ele vai se constituir em diferentes épocas e sociedades. Então, isso instiga a problematização do objeto de estudo. Isso traz várias indagações, e essas indagações, por sua vez, contribuem para que a criança pense, elabore um raciocínio espaço-temporal, e, ao mesmo tempo, constitua novas narrativas, né? Narrativas históricas, tanto sobre o seu tempo, quanto o tempo passado. Sobre a questão do Estado do Paraná, pensando o ensino de história, nós temos essa ideia de pensar o currículo e o referencial curricular. Quando nós falamos de currículo, eu aqui vou citar Sacristã, ele traz o currículo enquanto um documento norteador, orientador, um documento que vai regular, que parte também dos conflitos, né, do contexto onde esse currículo se dá, de que sujeitos estão envolvidos ali. Mas a ideia do Paraná, pensar o referencial curricular, é a ideia de garantir os direitos de aprendizagem, como você mesmo já salientou, e também de valorizar a autonomia dos municípios e também do Estado, para pensar esse documento curricular no nosso contexto. Quando a gente acaba de falar ali das fontes, né, de pensar o contexto dos objetos de estudo, e traz para a ideia do referencial curricular
a gente percebe toda essa abertura que existe para pensar o nosso contexto, o contexto Paraná, o contexto de cada município dentro desse documento. E a importância dos sujeitos que estarão envolvidos para pensar cada componente curricular no nosso contexto. Você menciona também a importância de outros sujeitos envolvidos na elaboração do currículo. O que você pode trazer para nós sobre essa questão no slide 12? Então, Eliane, como você mencionou no slide anterior, a BNCC, ela não pode ser considerada como estanque. Ela tem a parte onde que, no caso, os estados, o município, as escolas, através também do seu projeto político-pedagógico, e os próprios professores, através do seu plano de trabalho docente, onde que eles vão estar podendo fazer as modificações necessárias e pertinentes a cada região, a cada local, respeitando as suas particularidades. Então, na elaboração do currículo, hoje nós podemos dizer assim que a BNCC ela está aberta para levar em consideração a contribuição ou as contribuições, tanto dos movimentos sociais, na definição de direitos de aprendizagem, né, que promovem as reflexões sobre os sujeitos, sobre as suas resistências, as desigualdades, as discriminações e conquistas. Também, o currículo ele é um importante instrumento, como mencionei antes, dessa gestão pedagógica que ocorre lá no chão da escola. Ele traz consigo também, busca ter clareza nos objetivos que garantem os direitos de aprendizagem e no que se quer alcançar. Outra contribuição também seria a formação inicial e continuada dos profissionais da educação nas IES. Contempla também a parte diversificada, né, dos conteúdos, metodologias, avaliações. Portanto, a BNCC ela vem assegurar esses direitos de aprendizagem e as transições entre as etapas. Né, um fato esse muito importante. Novamente, né, assegurar os direitos de aprendizagem e tá levando em consideração a sua grande importância, essa transição entre um exemplo dos alunos que vêm lá das séries iniciais, como que se dá a partir do momento em que ele está ingressando no 6º ano, que tem uma conjuntura um pouco diferente do que ocorre lá do 1º à 4ª série. Então, Eliane, aí vejo que você vai estar mencionando sobre a questão da cidadania. Fala um pouquinho mais sobre. Então, nós nos remetemos a uma propaganda da Base Nacional, que ela faz uma chamada, bom dia, hoje vamos falar sobre cidadania, e mostra o mesmo tema em 2 lugares diferentes do Brasil. Apesar da Base Nacional trazer um tema comum, ele nunca vai ocorrer da mesma forma em cada escola, em cada região, em cada estado. Até porque esses alunos que vão discutir esse tema têm um repertório constituído, né? Já tem uma caminhada e essas mediações desse professor também são influenciadas pelo seu contexto local. E até eu cito aí uma frase de uma professora, de uma reportagem, professora Sandra de Oliveira, que ela diz assim: a aula é montada com uma proposta, mas ela é temperada com as perguntas que fogem ao controle, e ainda bem que fogem. É interessante isso para pensar que essa criança, que esse professor pode realizar N abordagens a partir do mesmo tema. Então, a autonomia, pensar o contexto local, isso é garantido junto com a proposta da Base Nacional. E é algo que o Paraná está discutindo, é algo que é o momento de discutir esse referencial. E nós estamos falando da área de história, né? A importância de pensar o ensino de história com um contexto que aborde
tanto a nossa realidade, mas que faça essa interação entre a realidade regional, local e outras. No slide seguinte, nós mencionamos, né, tentamos ilustrar um pouco do que foi a elaboração dessas versões do documento. Então, num primeiro momento, nós pesquisamos diferentes documentos, né? Tanto eu quanto você recorremos a documentos que vigoram no estado do Paraná. Então, buscamos documentos curriculares de diferentes municípios: Cambé, Cascavel, Maringá, Ponta Grossa, Araucária, Curitiba, Londrina, Apucarana, da MOP também, que envolve 54 municípios. Também trouxemos para dialogar o caderno de expectativas de aprendizagem do Estado, trouxemos o documento orientador do ensino de 9 anos, as diretrizes curriculares de história, e também comparamos com documentos de outros estados, né? Até nós citamos aqui São Paulo e Santa Catarina. Qual o objetivo nesse momento? De buscar o máximo possível de informações dentro da rede estadual. É justamente verificar como estava o documento da base para o currículo ou para os currículos que vigoram no estado do Paraná. Então, nós, a princípio, verificamos o que havia nos currículos que não estava contemplado no texto da base. E agregamos esses elementos em forma de objetivos de aprendizagem. Né? Foram elencados novos objetivos, além daqueles que a base já traz. Num segundo momento, nós conseguimos reunir um grupo de professores. Você pode apresentar o slide seguinte, que tem a foto, né, desse momento juntamente com eles. Conseguimos um grupo de aproximadamente 70, 75 professores, divididos em 2 turmas, e eles analisaram o que havia sido produzido por nós, né, com os direitos de aprendizagem propostos pela Base Nacional, os conteúdos, juntamente com aqueles que haviam nesses documentos e que não apareciam inicialmente. E ali eles fizeram outras proposições. Então, chegamos a uma segunda versão da base, desse texto do Paraná. Nós também tivemos a contribuição em Brasília das observações da professora Janice Teodoro, que, né, participou da elaboração do texto da base, responsável pelo texto de história, e aí nós temos, no momento, uma terceira versão. É interessante pensar que tem a mão de muita gente, mas que vai se tornar ainda melhor à medida que outros puderem contribuir. A gente pensa, né, no estado do Paraná todo se mobilizando em torno desse documento para pensar o que nós queremos. No slide 16, eu gostaria de sintetizar como ficou de modo geral a ideia norteadora de cada um dos anos, né? Eu vou tomar aí do 1º ao 5º ano, que são os anos iniciais do ensino fundamental. O 1º ano, ele foca no mundo pessoal do aluno, nos grupos de convívio, nas relações familiares. O 2º ano foca na comunidade. Então, é esse sujeito no contexto da comunidade. As relações de trabalho ali presentes, as questões de sustentabilidade, como que esse sujeito interage na comunidade. O 3º ano tem o foco na dinâmica da cidade. Então, o ensino da história da cidade, ela se amplia no 3º ano, o que não quer dizer que ela seja exclusiva do 3º ano. Aspectos da cidade podem aparecer no 2º, enfim, em outros anos também. O 4º ano, ele vem discutir as transformações que ocorrem nesses processos, nessas trajetórias de diferentes grupos. E aí fica muito forte o tema da migração, para pensar o contexto Paraná, que envolve diferentes etnias, culturas, processos migratórios, na sua constituição enquanto Estado. Então, o 4º ano, ele traz um enfoque muito mais regional, né, da história do Estado do Paraná. E o 5º ano pensa outras temporalidades, né? Então, ele vai trazer problemáticas que transitam entre o presente e o passado,
mas traz o surgimento dos primeiros povos, das primeiras civilizações, e como esses grupos se movimentaram no globo e foram constituindo as primeiras civilizações, essa ideia de organização do Estado mesmo. Né? Tudo isso para a gente fazer uma introdução, uma ponte para pensar os anos finais do ensino fundamental. E agora, né, eu passo para você para a gente discutir isso, né? Como que se dá esse ensino fundamental nos anos finais? Bom, Eliane, como você mencionou momentos atrás, o que nós temos aí, digamos que seria a espinha dorsal, né, do ensino fundamental aos anos finais. Não podemos deixar de observar que o período de transição, ou seja, de certa maneira, nós podemos dizer que a BNCC, ela vem com esse enfoque, ela vem com essa preocupação. O que os alunos no ensino fundamental, anos iniciais, aprenderam, eles vão trazer também para os anos finais. Então, no 6º ano, a preocupação, digamos, seria a retomada de conceitos trabalhados na etapa anterior, ou seja, nos anos iniciais, para um conhecimento sistematizado mais amplo, né, esse processo de transição. O registro das primeiras sociedades e a construção da antiguidade clássica e de sociedades africanas, americanas e orientais. No 7º ano, busca observar as relações entre América, África e Europa, com vistas ao aprofundamento dos aspectos políticos, econômicos e sociais, humanismo e renascimento, Novo Mundo e a organização do poder colonial em terras americanas. Já o 8º ano, ele vem com viés, né, com a preocupação do mundo contemporâneo e seus acontecimentos históricos, em especial voltado ao Brasil, à história do Brasil, a crise do antigo regime, o iluminismo, as revoluções inglesas, a Revolução Industrial, a Revolução Francesa e o processo de independência das Américas. Já o 9º ano, ele já vem com aspecto especial em atenção aos casos brasileiros, a partir da República até a Constituição de 1988, modernização à ditadura civil-militar e a redemocratização no Brasil após 1946. Lembrando que cabe ao professor trazer no seu plano de trabalho docente as discussões sobre o período pós-Carta Magna. Quando nós mencionamos a contextualização desses conteúdos, lá no slide 19, eu gostaria só de fazer assim, alguns exemplos, trazer alguns exemplos para pensarmos isso. Nós temos alguns objetivos de aprendizagem elencados aqui, que retratam as observações que esses professores, as contribuições dos documentos curriculares do Estado do Paraná que nós analisamos, e que podem ser exemplificados como o primeiro direito de aprendizagem, que ali traz relacionar os símbolos oficiais do Paraná, a história, né, a história e a riqueza natural e econômica do Estado, né, descrever também as atividades econômicas que constituem o Estado, envolvendo processos migratórios. No direito de aprendizagem, número 10, no objetivo de aprendizagem número 10 do 4º ano, fala da análise dos processos migratórios, né, do processo de migração, imigração, emigração, num contexto de Estado do Paraná. Essa é a ideia de regionalizar, de trazer a discussão desses conteúdos, pensando a realidade do Estado. Com relação tanto ao Estado e à discussão sobre os municípios, né, a história dos municípios, nós temos a ideia de identificar os grupos populacionais que ocupavam as terras, né, antes de processos de colonização e aquelas que se instituem depois. Como esses grupos interagem e modificam o espaço e que contribuições trazem para o seu tempo. Então, são objetivos de aprendizagem
que deixam em aberto a ideia de pensar a realidade local, específica, a particularidade do município. Então, são objetivos que foram delineados pensando em explorar de maneira, dando abertura para que cada município explore com autonomia sua realidade. Outro elemento interessante é a elaboração das narrativas visuais, escritas ou orais a partir de temas locais. Então, esse sujeito ele é capaz de elaborar essa narrativa, de elaborar esse raciocínio, se expressar, né, fazer as suas inferências no tempo presente ou nesses contextos estudados. Então, é um exemplo do que nós pensamos enquanto referencial curricular no ensino de história. Até porque, gostaria que você voltasse para mim no slide número 17, a história com sentido para a vida. Você pode retornar? História com sentido para a vida, acho que mais um, esse. Nós, quando pensamos nisso, nós estamos fazendo bem esse movimento das perguntas, das hipóteses, desse diálogo com passado e presente, e envolvendo o eu e o outro numa interação, né, entre diferentes sujeitos e contextos. Né? Esse nós se dá no campo da interatividade. Eu trouxe esse slide para que depois as pessoas que forem consultar o nosso material possam pensar em que movimento nós pensamos e elaboramos esses direitos de aprendizagem que foram somados ao texto da Base Nacional. Como é que você pode falar sobre as observações dentro da contextualização do ensino fundamental nos anos finais, que está lá no último, no slide 20? Então, Eliane, no ensino fundamental dos anos finais, nós trouxemos aqui, no caso, alguns exemplos de como vem ocorrendo na Base Nacional Comum Curricular. Então, nós temos no ensino fundamental, 6º ano de História, direitos número 3 das habilidades, identificar as hipóteses científicas sobre o surgimento da espécie humana e sua historicidade e analisar os significados dos mitos de fundação. Então, nesse primeiro momento que nós temos ali em negrito, seria a parte correspondente à Base Nacional Comum Curricular. Na parte que está em vermelha, nós temos, além da compreensão sobre as formações do sambaquis na costa brasileira e da região do atual estado do Paraná. Podemos facilmente observar que essa parte, então, é a parte, digamos, maleável aí da BNCC, aonde que tanto o estado, o município, o professor, ele pode estar fazendo os acréscimos, né, os aditivos, ou suprir alguns elementos que não poderia estar fazendo parte do seu contexto regional. Um outro exemplo seria no ensino fundamental, 6º ano, habilidade 2. Identificar a gênese da produção do saber histórico e analisar o significado das fontes que originaram determinadas formas de registro em sociedades e épocas distintas. Então, novamente, ali nós temos, né, a parte que foi acrescida aqui no estado do Paraná, onde diz, com compreensão das tipologias de fontes, como evidências do passado, identificando as mudanças e permanências, que já tinha sido mencionado, né, que faz parte da disciplina, esse processo investigativo das permanências e das mudanças que ocorrem na história da humanidade. No ensino fundamental, no 7º ano, a habilidade 12 busca identificar a distribuição territorial da população brasileira em diferentes épocas, considerando a diversidade étnico-racial e étnico-cultural,
indígena, africana, europeia, asiática, e ali está o modificador, né? Esse modificador, o professor ele pode estar fazendo, está realizando, ou seja, com vistas à identidade brasileira e do Paraná. Então, visto que no Paraná nós temos as particularidades, né, podemos citar algum exemplo aqui que foi mencionado, as comunidades quilombolas, indígenas, pescadores, cipozeiros, ciganos, que muitas vezes não estão contemplados ou não estão em outras regiões. Busca-se também, nessa contextualização dos anos finais, reconhecer criticamente as relações de poder existentes, bem como intervirem no mundo histórico em que vivem, né, seja lá social, política e cultural, regional e local. E aí voltamos novamente nos anos iniciais, que seria pensarmos partir do eu para o outro, do regional, do local para o regional, ou do micro para o macro, de modo a se fazerem sujeitos da própria história. Vem também relacionar a história brasileira aos processos contemporâneos de reconhecimento dos direitos, como foi mencionado anteriormente, dessas comunidades que foram mencionadas, indígenas, quilombolas, pescadores, cipozeiros, etc., etc. O ensino fundamental, nós temos isso já com a base nas nossas diretrizes curriculares aqui da educação básica no Paraná, uma abordagem temática dos conteúdos básicos, também não esquecendo de privilegiar a história local, ou seja, isso não significa que o ensino da disciplina se restringe apenas à história do Paraná, e sim que a partir da história do Paraná também, se deve relacionar com os outros conteúdos, como história da América, da África, da Ásia e da Europa. É interessante essa fala, porque, até retomando aquela ideia anterior, é história com sentido para a vida, né? Você não vai ficar fechado na sua esfera de história local, de história regional, mas você vai pensá-la num contexto muito mais amplo. Quando nós abordamos a ideia do referencial curricular, é muito bem colocado por você, pensando nos diferentes grupos que compõem a sociedade, que muitas vezes são invisibilizados, existe no documento a abertura para se pensar esses contextos que muitas vezes não foram valorizados, não são valorizados. E a importância de torná-los protagonistas da história, de fazer o aluno pensar em outras esferas, em outros tempos, relacionando tanto mudanças e permanências, como também a questão das causalidades. Esse diálogo que vai acabar se travando, não só entre diferentes temporalidades, por meio das fontes, dos documentos que nós mencionamos, mas também que vai se travar na interação entre as diferentes realidades. É o que vai contribuir muito para o crescimento desse sujeito. Então, Eliane, aqui nós expomos alguns passos da BNCC, do material, do trabalho que nós fizemos aí da BNCC. Deixo aí para vocês o contato para que possam estar acrescendo no nosso referencial. Tem aí o Agnaldo José de Souza, com sede Curitiba, e o e-mail, e da professora Eliane Aparecida Candotti, da Undime, de Londrina. E, Eliane, gostaria que você, então, fizesse as suas considerações finais. Eu agradeço a oportunidade, agradeço esse momento, e eu gostaria de animar os professores, né, os secretários de educação, todos que estiverem em contato com esse material e com o material das outras áreas também, que possam contribuir ainda mais para melhorar o nosso referencial curricular. Porque a partir das observações, das vivências, de toda a caminhada desses profissionais da educação, é que esse documento do Estado do Paraná vai se tornar cada vez melhor. Eu agradeço a oportunidade e encerro agora.
Esperamos que essa escola interativa possa contribuir para a consolidação da versão final do referencial preliminar do Paraná de História. Muito obrigado pela oportunidade.